Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre o nosso Flamengo, que nesse domingo enfrenta o Corinthians, né, 4 horas da tarde, jogando na Neoquímica Arena. Se a gente olhar o retrospecto do Flamengo jogando na casa do Corinthians, é excelente, né, nos últimos 10 jogos do Flamengo foram 5 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, né, então o retrospecto está a favor do Flamengo, né, e eu acho, na minha opinião, continuo achando que o Flamengo é favorito mesmo cheio de desfalque, né. Falando de desfalque, mais um desfalque para a conta, é isso mesmo. O Flamengo tem mais um desfalque para a conta, que é no setor defensivo, né? Então o Flamengo anunciou nas suas redes sociais o corte desse zagueiro para esse jogo diante do Corinthians, né? Então mais uma lesão que o Flamengo tem. Parece que esse mês de agosto nunca acaba, né? Vamos falar também sobre a provável escalação do Flamengo, que o Tite está tentando se revirar aí para poder escalar esse Flamengo com novidades. E também sobre a venda do Igor Jesus. Igor Jesus foi vendido ao time de Portugal. E uma excelente notícia, né? Pedro consegue se recuperar da lesão na posterior de coxa e volta a ser relacionado para a partida. Não só ele, mas como Alcaraz também. Ele chegou, já realizou seu primeiro treinamento e vai para o jogo, né? Ou principalmente relacionado, mas o Pedro deve começar como titular, né? Então, sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo. Palpite, 2-0 Mengão, jogando na casa do Corinthians. Deixe seu like e vamos embora pro vídeo aí, galera. Reservas que podem eventualmente entrar no lugar do De La Cruz, do Rascaeta, de um... Eles também não estão igual ao Mas é Alcaraz. outro estágio, né? Para Início de essa temporada. função do De La Cruz, a melhor opção que o elenco entrega para o Tite, para mim, é o Alcaraz agora. Ele vai precisar ter uma sequência. Quem poderia ser? Isso tecnicamente, Uhum. né? Ah, diferente, né? É o Gerson. É o Gerson, Gerson. mexer Mas o no Gerson já Gerson. tá. É o Gerson. Só que você mexe no Gerson, aí você bota o Luiz Araújo para direita. E aí quem joga na esquerda? Você não tem mais Cebolinha, não tem mais Michael. Ah, o Bruno Henrique. Mas aí quem joga Pode de ser o Bruno. centroavante? Pedro não pode Carlinhos. jogar? Então é efeito Carlinhos. dominó, ele vai ter que mexer. Esse é o tem, problema, amigo. esse é o tamanho do problema. E o Mas é o que técnico tem. é Você o vai Tite. puxando e repuxando. O Tite não Apertou gosta. curto. O Tite não gosta de efeito Olha o dominó. Alcaraz nos chegando times aí, dele. professor. Se o Alcaraz tiver condição de jogar, pelo menos de início, o Tite sai com ele, até para não mexer em toda a estrutura. E é um negócio tão é engraçado. Eu acho uma até. temeridade até porque não tem treino. O cara vai chegar sem treinar e jogar. Mas as alternativas também Numa não são função as de meio melhores, campo né? é que você tem que ter ocupação de espaço, que você tem que saber... o futebol exige Você entrosamento. não escalaria? O cara chega, o cara joga a como bola, titular. o cara falou que está pronto, se colocou à disposição e você não colocaria? Como titular, não. Dona colocaria. Como titular, não colocaria. Eu colocaria para que não não? mexer no resto do time. Entra no segundo tempo, joga metade do segundo tempo. Assim, eu coloco... Vai correr o risco de o cara acontecer a tiver- mesma coisa que aconteceu com o Michael. Só para ser... Eu não estou no dia a dia do Flamengo. O Tite vai ter muito mais competência, a comissão técnica, de ver qual é o estágio físico dele. Uma coisa é ele se colocar à disposição e a outra ele de fato está pronto para isso. Se ele está pronto, se ele está bem fisicamente, eu Qual o coloco para problema? jogar. Coloco para jogar. O risco de lesão todo jogador tem, qualquer um que entrar, o Eugênio. Então você vai ficar guardando? Se o cara falar, eu tô inteiro, tô com ritmo, tô bem fisicamente, tava jogando na Premier League, você vai falar, não vai jogar? Ele estava para jogo, mas estava sem ritmo, né? Não tá no ritmo. Não é o ritmo do jogo. Agora, eu acho que... Mas os outros que podem entrar estão com ritmo? Eu acho que o problema Não, maior... A gente acabou de montar o time aqui, Abel. Então fala aí. Com o Gerson no meio de campo, no lugar do De La Cruz. É o Ortiz de primeiro? Então monta, Luiz Araújo pela direita. O depois do Bruno lateral Henrique pela esquerdo, do meio esquerda. pra frente. Fala aí, qual seria o time? Você quer o time inteiro? Vamos lá. Rossi no gol. Wesley ou Varela na lateral. Né? Estão os dois disponíveis? Sim. Uma rara posição em que ele tem duas opções. Fabrício Bruno, Léo Pereira. Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, se não tiver o Ayrton Lucas em boas condições. Já jogou e não foi mal como lateral esquerdo. Se tiver o Ayrton Lucas, você passa o Léo Pereira para a zaga. O meio-campo com Pulgar, Léo Ortiz, Gerson, Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. É o time, é esse aí. Se você tem a possibilidade de colocar o Alcaraz, você pode modificar. Mas mexe em muitas peças. Não mexe tanto. O Tite não... O Tite gosta O de Bruno mexer Henrique é o Bruno menos Henrique. possível. Não precisa dar carteirada em ninguém, todo mundo sabe quem é. O Carlinhos já jogou várias vezes como centroavante. Se você tem a possibilidade do Alcaraz, você pode botar o Alcaraz, Gerson, Luiz Araújo e o Bruno Henrique mais à frente. Não, aí é o Mudando. Alcaraz no De La Cruz e pronto. Sim. Então, é o que o Tite vai preferir fazer. Se o Alcaraz estiver nessas condições.
Porque também essa coisa da boca para fora, também o jogador, tô bem, quero contribuir, não pode ir só por isso. Tem que ouvir mais gente nessa história aí. Quais são as reais condições do jogador? Mas eu imagino, o cara chega, ele faz teste físico, Sim. né? Além do teste clínico lá, médico, ele faz teste físico. Todo jogador, quando chega, faz teste. Isso que eu tô falando, eu não tô no dia a dia. Se o Tite tá ok, o jogador tá ok, vai Se jogar. bobear atrás dos testes dele lá, feitos no início da Mais temporada. recentes, né? Sei lá, minutagem, que você falou, pô, entrou em 1 ou 2 jogos. Quantas rodadas tem da Premier League? 2? Uma? 2. 2. Ah, nos 2 jogos ele jogou meia hora, tô chutando o número. E ele não tava- Meia hora em um, 20 minutos em outro. Vê aqui pra Mas você. treinou. sei Ele não lá. tava jogando muito porque era um jogador negociável, né? Um jogador que provavelmente ia Já sair. estava para sair. Então, assim, aliás, a gente já falou, é uma bela contratação no Flamengo. Muito bom jogador. Jogador com chegada na Eu ia frente, falar boa que eu acho finalização. engraçado é que eu tava olhando o perfil, a página no Instagram do Carlitos Alcaraz, o tenista, Charlie. o monstro. Ah, o Charlie é E um o... monte de torcedor do Flamengo. achando- Bem-vindo. Com a bandeira. confundiram. Decepcionando o Não, Alcaraz tirando errado. sarro, brincando. Mas tem gente que se Bem-vindo confunde. à nação. Não é confundindo, não, é Na brincando. resenha, na resenha. Na resenha, na resenha. Não é possível que eu O Flamengo, ele até no anúncio, ele fez uma arte com o Charlie, né? O Carlos Alcaraz jogando tênis ali. Mas é muito bom jogador de futebol. Foi eliminado, inclusive, no US Open. Perdeu para um holandês. O Eugênio está fazendo contas Ele só para entrou ver mesmo. se ele escalaria o Alcaraz ou Vendo a Só não. entrou minutagem mesmo aí contra o do Alcaraz. Newcastle na primeira rodada. Não entrou entrou? na segunda rodada, não. Não jogou nada, nenhum minuto até agora? Não, entrou na primeira Na rodada. primeira rodada. É, contra o Newcastle. E o Flamengo pode oficializar hoje o Gonzalo Plata, né? Um jogador do pacotão aí. Aí um jogador mais pro lado direito, né? Canhotinho, habilidoso, mais um nome para tentar encorpar as opções ali de ataque do Tite, né? Em um momento que o Flamengo está dilacerado fisicamente, com muitas lesões, muitos jogadores de fora, vai ser uma alternativa interessante para o Tite. E hoje mais um reforço. Falou já como jogador do Flamengo. O lateral esquerdo, Alexandro. Vamos acompanhar o que disse jogador do Tite em Copa do Mundo. Vamos lá. É impossível um jogador de futebol não acompanhar o Flamengo. Eu acompanho o Flamengo desde quando eu era pequenininho, enfim, quando eu era o menino lá do Bom Pastor de Catanduva. Então, eu acho que o futebol brasileiro também está vindo em uma ótima evolução. E o Flamengo, obviamente, que é um dos clubes que está fazendo essa evolução crescer cada vez mais. Hoje o Campeonato Brasileiro está aos olhos de todo o mundo, não só como o Flamengo, mas outras grandes equipes também no Brasil que está dentro disso. Mas realmente o Flamengo é uma coisa inexplicável. Vestir esse manto aqui, eu me sinto orgulhoso, é uma honra poder estar fazendo parte dessa família Flamengo. Ficou muito tempo fora, tá até com sotaquezinho assim meio... é? Não tá? Um leve Ficou muito sotaque. tempo sem falar português, o Mas Alexandre. esse- Mas a língua da bola ele entende, professor? Você entende? Esse é jogador que o Paton Balsa, do São Paulo, trouxe a expressão hierarquia, né? É jogador de hierarquia, testado e aprovado. Esse é jogador que você sabe o que ele vai te entregar. Não tem dúvida nenhuma. Chegar e jogar. Jogador pronto. Contratação do Flamengo nos últimos anos normalmente é assim, né? Contratação que outros não Chegar, podem vestir a fazer. camisa e jogar. Sim. É isso. A maior aposta do Flamengo recente foi o Carlinhos, né? Mas são jogadores mais prontos, né? Com Carlinhos é uma exceção, né? uma exceção. O Alexandre é um jogador de grife, um jogador que até não vivia um bom momento na Juventus, teve muitas lesões, né? Mas se você for analisar a carreira dele, uma carreira de respeito na própria Juventus. O recorte recente não foi tão bom, mas acho que para o nível do futebol brasileiro, é um jogador para resolver o problema, para sobrar, para se destacar, tem a confiança do Tite, um lateral muito equilibrado, um lateral que pode qualificar muito a parte defensiva do lado esquerdo, que é um problema com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é um jogador que tem vocação ofensiva, muito bem no apoio, velocidade, ataque ao corredor, jogador que acelera. O Alexandre é um jogador que eu acho que vai facilitar muito o time ser mais consistente e mais seguro do lado esquerdo. Jogo aéreo, tem uma boa estatura, eleva a estatura da linha defensiva. Então essa bola cruzada, né, que os adversários costumam tentar explorar, né, inversão no segundo pau, para buscar as costas do Ayrton Lucas, com o Alexandre, acho que você vai ter uma melhora nesse quesito. Ele tem qualidade.
Falar de Alexandre é falar de lateral de seleção, falar de um jogador importante dentro da era Tite na seleção. Então, é uma contratação certeira, pontual e necessária por conta da lesão do Vinha. Eu acho que com o Vinha e Ayrton Lucas estava muito bem servido. Agora o Vinha se lesionou, o Flamengo precisou agir, aproveitou a oportunidade de mercado. Acho que é um jogador, de fato, de hierarquia, né? E que fala a língua do técnico, né? Sim. O Tite, Com sotaque, inclusive. né, agora com sotaque. Lateral, passa a ser o lateral mais construtor do Flamengo. O Flamengo tinha O dois Flamengo que se iam mexeu mais. bem, né, professor, na janela. Demorou. É. Fiz a crítica aqui, uma crítica forte recentemente. Eu lembro, contundente. Porque o Flamengo esperou os problemas aparecerem para se mexer na Mas é janela. uma crítica necessária e correta, porque de fato demorou. Até então, a gente viu Demorou, mas chegou para vários valer. clubes que já estão há um mês e pouco aí com os jogadores jogando, atuando e melhorando o desempenho dos clubes. E o Flamengo foi vendo as coisas acontecerem e ele não se mexia na janela. E quando a corda apertou, o Flamengo correu atrás. Mas aí soube se mexer. As contratações todas elas são boas. Você sabe de que grupo Todas é a elas. música que eu cantei? Demorou, mas chegou para valer. De quem é? Ah, O agora professor sabe? Deonan sabe? Não. Grupo Sensação, pô. é? Seu tempo, pô. Não exatamente, mas de qualquer forma. Atenção! Tela aqui no nosso Futebol 360. A gente agora... Lembro da final da Copa do Brasil de 22. Foi para os pênaltis do Maracanã. Foi o último grande duelo para mim. Exato. Mas Em 22 teve duelo na Libertadores e na Copa do Brasil. Mas ali não teve vitória de ninguém, houve 2 empates. Empates, né? Pelo critério antigo, o Corinthians até podia ter sido campeão porque fez um gol fora. Bem antigo. Nós falamos muito do Corinthians, do jogo de ontem com Juventude, reforços que chegaram, mas que temos que esperar para avaliar melhor. Mas o Donan trouxe que até agora não empolgaram. Falamos muito do Flamengo, com vários problemas. Eugênio trouxe aqui uma provável escalação do Tite, com tantos desfalques. Eugênio não escalaria Alcaraz. Não. E, em cima de tudo isso, Eugênio, professor Celso, Donan, você corintiano, você rubro-negro que nos acompanha, você vascaíno que não quer ver o Flamengo campeão brasileiro mais uma vez, você palmeirense, São Paulino, santista, que querem ver o Corinthians sendo rebaixado de novo, e você corintiano que quer permanecer na Série A e quer falar, não posso falar o que o corintiano iria falar para os outros se o Corinthians ficar, nessa hora da manhã não posso falar aqui no ar. Professor, o que esperar desse jogo de domingo? A gente perguntou aí se o Flamengo deixa de ser favorito. A resposta é não. Diminui o favoritismo. Diminui a diferença, que hoje é abissal, entre Corinthians e Flamengo. Nós demos um recorte mais recente, mas se você buscar esse recorte bem mais para trás, tem muito mais vitória do Flamengo. Continua favorito o Flamengo? Continua favorito. Até porque o Mesmo Corinthians... na Neoquímica Arena, Então, com a força da torcida. Aí vai começar, aí é o abafa, é a mística. Vamos falar assim de futebol? Aniversário do Timão, Tem sido domingo? jogado. Aniversário, 1º de setembro. Olha só. 114 anos. Será que vão dar um presentaço para a torcida ou... Então, tá tudo em cima muito do pensamento mágico, né? A superação e o abafa da torcida. A força da fiel. A gente está falando muito Agora, disso. e na bola? Então, esse é o problema. A amostragem de ontem Meu Deus, hein? não deixa o corintiano muito Mas confortável. domingo é outro time que joga, não é? Eu acho que não vai faltar Carro empenho. titular. Acho que não vai faltar empenho. Empenho não tem faltado. Esse time tem outros problemas. A gente fez outras críticas aqui. A gente falou de posicionamento da defesa. A gente falou de não conseguir concatenar o jogo. A gente falou de falta de ações no ataque. A gente não falou de falta de força de vontade, falta de atenção, que foi muito na linha do discurso ontem do Emiliano, né? Da guerra. Não faltará empenho para que o Corinthians traga o resultado. Não tenho dúvida disso. Mas não está faltando vontade? Está faltando vontade pro Corinthians? Não está faltando vontade. Eu não me lembro disso. E pode ter até tá mais faltando vontade. Futebol. Exato, é isso. Concorda? A gente tem que falar em termos práticos. Em termos práticos, não dá para contar só com os desfalques do Flamengo. O Corinthians tem que apresentar algum tipo de jogo, pelo menos próximo do que apresentou. A gente citou aqui 2 derrotas Fortaleza pesadas. e Galo. Contra Fortaleza e Galo. Acho que contra o Flamengo nem será a característica do Fortaleza, do jogo com o Fortaleza, porque está em casa. O jogo do Fortaleza é mais parecido com aquele jogo com o Bahia, que ganhou, aquela condição. É uma condição que o Corinthians não tem se mostrado confortável. Ter que propor o jogo na sua arena. É isso aí.
tem perdido até pouco. Só perdeu do Botafogo no campeonato inteiro. Mas não ganha de ninguém. Só empata. Empatou com o Juventude, empatou com o o Bragantino, Galo, empatou com o Galo. Fortaleza, empatou com o São Paulo, empatou com os times mais fortes. O time que tem mais empate no campeonato, se eu não estou enganado, é o Corinthians. Muito Tem provavelmente. 4 vitórias só, E essa 10 empates. Essa é uma rodada... Primeiro que faltam 14 rodadas, né? O Corinthians precisa de 7 vitórias para escapar. 7? 7 Não, vitórias. pode ser Ganhar menos a metade. vitórias, mas com empates. Vamos fazer a média para conseguir escapar. Essa rodada, todos os adversários diretos do Corinthians jogam em casa também. Fluminense, São Paulo. Vitória, Vitória com Bragantino, Juventude, recebe o Internacional, Cuiabá tá abaixo, mas vai ter Cuiabá e Criciúma. Então, assim, E quase todos com jogos a menos, né? enfim, o Corinthians tem 24 jogos já. E com vitórias a mais. E O aproveitamento é muito ruim do E Corinthians. Vitória, inclusive, que tem a mesma pontuação do Corinthians, ele tem 2 vitórias a mais que o Corinthians. Sim. O Corinthians tem muito empate. Tem que se cuidar, hein? eu acho que a grande dificuldade é o que o professor falou, principalmente em casa, o Corinthians ele se vê na necessidade de propor o jogo, de ter uma imposição e um controle maior com o posse de bola. Esse time não funciona assim. E a melhor versão do time do Ramon Dias é uma versão de buscar o jogo de mais velocidade, um jogo um pouco mais direto. No Vasco já era assim na última temporada e no Corinthians é a mesma coisa. E analisando o que é o Flamengo do Tite, que em vários momentos se fecha, o cenário vai ser esse. Eu não imagino o Flamengo indo para a Neoquímica Arena com 70% de posse de bola, não. Pra Acho que gente vai ser um fechar, Flamengo dona, esperando. e pra gente falar daqui a pouco do confronto espetacular, tem tudo para ser espetacular amanhã. Eu queria falar uma coisa Fortaleza e também. Botafogo. Então, exatamente quando agora há pouco eu falei, deve ser um Corinthians diferente com outra escalação, você fez uma cara... Não, não é assim, sobre meio- isso, não. Então, mas é sobre isso que eu quero perguntar. Por exemplo, eu imagino que Garro vai ser titular. Sim. Thales Magno, só esses dois já... Não que vai virar um Corinthians espetacular, mas Qualifica. Melhora. já não melhora? Muito. E talvez alguma outra mudança ali, não sei, mas pelo menos traz um pouco mais de esperança para o torcedor. Você queria falar outra coisa? Outra coisa. Diga. Você pode me ajudar, a produção, os companheiros, não sei. A minha memória aqui, eu estou pensando, processando, na minha memória, seria o primeiro jogo do Tite na Neoquímica na casa. como adversário, Sim. É, Sim. sim, Sua memória está correta. né? sim, Porque sim. ele saiu do Corinthians e foi para a seleção, não foi Seleção. isso? Isso. É. E aí, ele voltou chegou no ano Flamengo no passado. final do ano passado, mas não jogou com o Corinthians, né? Acho que deve no ter final- jogado no na reta Maracanã, final daquele talvez. campeonato jogou. Na brasileiro. Neoquímica, não. Na Na Neoquímica, não. Neoquímica, não. E agora, esse ano será o primeiro jogo, porque teve jogo no Maracanã, agora é o jogo na Neoquímica. Eu acho que isso deve ter deve Ingrediente. ser um momento curioso. O Tite, tão identificado com o Corinthians, né? Com uma história tão vitoriosa e tão marcante no Corinthians. Você pensa, como será que ele vai ser Lá. recebido? E como é que ele vai reagir mesmo, se vai se emocionar, como é que vai ser a relação ali Dá dentro um do tchauzinho campo. assim para os gritos de olê, 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 tite, tite. porque Mas vai- a relação é muito forte Esses dele com o gritos vão Corinthians. acontecer? Será? Não sei, talvez. Talvez. É algo curioso para Parte a da gente torcida. observar no jogo. É um fato que eu fiquei aqui pensando, pô, o Tite, na Neoquímica, ele teve com a seleção lá. Inclusive, a última vez, não teve jogo, né? Que foi aquele Brasil e Argentina, né? Ele era o técnico, não era? Aquele jogo que não aconteceu? Não, já não era. É depois da Copa do Mundo já aquilo, né? Não, foi o jogo das eliminatórias. era ele. Era o jogo das eliminatórias. Era Foi o ele, jogo que era não ele. aconteceu. Não houve, né? Que começou e parou. Bem, só queria tocar nesse ponto porque eu acho que é algo interessante da gente observar o comportamento do Tite, o comportamento da torcida do Corinthians nessa volta dele, agora como adversário. Acho que será pelo menos aplaudido respeitosamente. Acho que ele vai ser bem recebido, muito bem recebido. O torcedor do Corinthians tem muita gratidão, tem muito carinho pelo Tite e não era para ser diferente, né? A história que o Tite construiu no Corinthians é lindíssima. Olha, Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Mais um jogador lesionado que vai estar fora diante do Corinthians. Dessa vez é o zagueiro Léo Pereira, né? Sofre uma lesão no joelho e está fora do jogo diante do Corinthians, né? O jogador ele sofreu uma entorse no joelho durante o jogo contra a Bahia. Foi reavaliado normalmente, né? No Flamengo e constatou essa entorse no joelho. Sendo assim, o jogador está fora do jogo diante do Corinthians, né? O Flamengo, nas suas redes sociais, até veio falar sobre isso.
O clube de regatas do Flamengo informa que o atleta Léo Pereira sofreu uma pancada no joelho esquerdo na partida diante do Bahia. Após a avaliação médica, o zagueiro teve constatada uma entorse e não foi relacionado para o jogo diante do Corinthians. Publicou o Flamengo nas suas redes sociais, né? Com a ausência de Léo Pereira, né? O Léo Ortiz possivelmente pode ganhar uma chance na zaga. Então vamos ver, né? Ou se ele continua como volante, ou ele ganha uma oportunidade na zaga, que o mais o jogador quer, né? Alexandro e Gonzalo Plata já foram anunciados, já se apresentaram ao Flamengo e viveu seu primeiro dia como ambos jogadores do Flamengo, né? Então, essa dupla aí, nova contratada, foi um quarteto, né? Mas o Michel já chegou e já se machucou já. O Alcaraz deve ser relacionado para esse jogo. Vale lembrar que o Alexandro e o Alcaraz já estão registrados no BID da CBF. E, sendo assim, eles podem ser relacionado para a partida, mas até o momento que eu sei, só o Alcaraz que foi relacionado, né? Então, Alexandro e o Gonzalo Plata se apresentaram ao Flamengo na manhã desse sábado. Eles viveram o primeiro dia no Ninho do Urubu, conheceram instalações do CT e tiveram o primeiro contato com a comissão técnica e os jogadores do elenco, né? Gonzalo Plata usará, né? Vai usar a camisa 25, enquanto o Alexandro vai usar a camisa 26, né? O primeiro dia no CT do Flamengo foram com avaliações físicas, testes físicos, e ambos foram correr no campo, né? E, dito isso aí, né? O Flamengo tem novidades positivas e negativas, né? A negativa a gente já citou, foi o caso do Léo Pereira, e a positiva é que o Pedro vai ser relacionado para a partida e deve ser titular nesse jogo aí, né? Então é uma ótima notícia, né? Então, a provável escalação do Flamengo para esse jogo aqui, de acordo com o Globo Esporte, onde estou vendo essa matéria aqui, é Rossi no gol, Varela ou Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira. Léo Pereira, a gente acabou de falar aí, entendeu? Então aqui possivelmente o nome dele vai ser tirado, entendeu? Nessa prévia aqui. Vale lembrar que a matéria ainda está em atualizações, né? Então, Léo Pereira cortado, ou entra Davi Luiz, ou entra Léo Ortiz aqui, né? Possivelmente. E Ayrton Lucas, né? Eric Pulgar, Alan ou Léo Ortiz, mas como eu disse, o Léo Pereira machucado, ou Léo Ortiz ou continua como volante, ou vai pra zaga, né? Ou ele continua na volância, ou o Davi Luiz entra. Então, isso que vem definir o Tite mais pra frente, né? Alan ou Léo Ortiz, Alcaraz ou Bruno Henrique. Então, Alcaraz deve começar como titular. Não sabemos como o Tite vai escalar o Flamengo, mas possivelmente ele disputa a vaga ali com o Bruno Henrique, né? Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Então possivelmente esse aqui vai ser o trio de ataque, né? Ou se o Bruno Henrique começar o jogo, né? Ele recua o Gerson para o meio de campo e o Bruno Henrique no ataque. Obviamente, se o Alcaraz começar o jogo de titular, o Gerson no ataque e o Alcaraz no meio de campo, né? Então tem essa diferença aí, né? Então é isso aí. Tamo junto, passando algumas notícias sobre o nosso Mengo aí. Para mim, o Flamengo continua sendo favorito nesse jogo aí diante do Corinthians. Se a gente pegar o retrospecto aí dos últimos 10 jogos, foram 5 vitórias do Flamengo aí, jogando na Neoquímica Arena, nos últimos 10. Então o Flamengo tem mais de 50% de aproveitamento e mais de 80% de aproveitamento jogando na casa da Neoquímica Arena. 80% de aproveitamento no sentido de não perder. Então nos últimos 10 jogos, na Neoquímica Arena, o Flamengo só perdeu 2. Então tem 80% de aproveitamento jogando na casa do Corinthians, né? Sem derrota. Então é isso aí. Deixe seu like se você gostou desse vídeo aí. Deixe seu like, se inscreve no canal também. E Mengão 2-0, galera. Tamo junto e é nóis aí, nação.